Ensaio sobre a cegueira é uma das principais obras de José Saramago, publicado em 1995. Os personagens de Ensaio sobre a cegueira é o próprio ser humano. São reconhecidos por suas profissões e por seus adjetivos. O motorista, o médico, a mulher do médico, a rapariga de óculos escuros, o ladrão de carros, todos. E entre tantos outros personagens que está nessa obra. Mas esses são os principais. O enredo de Ensaio sobre a cegueira começa assim. Certo dia, numa cidade grande, o escritor, narrador, não deixa claro se é Nova York, se é Paris, se é Lisboa, se é São Paulo, mas numa cidade grande, um motorista que aguardava o sinal de trânsito, portanto, esperando o semáforo abrir, repentinamente ficou cego. Uma névoa branca tomou conta de seus olhos, como se fosse assim um mar de leite. Sem nenhum sintoma anterior, esse motorista foi o primeiro a ficar cego. Foi a primeira vítima de uma epidemia até então desconhecida que desestruturou a cidade. Esse motorista foi levado para casa por um estranho que estava passando ali na hora. Como viu a confusão, muitos outros carros buzinando, ele passou ali para ajudar esse motorista. Só que esse desconhecido era um ladrão de carros e aproveitou da situação para roubar o seu carro, né? Levou para casa, né, mas roubou seu carro. Sua mulher, então, ligou para um oftalmologista e marcou uma consulta, né? E, evidentemente, eles vão de táxi porque havia perdido o carro. O médico o examinou e achou que a cegueira era estranha, não havia nenhuma anormalidade, porque ele não apresentava nenhum sintomas, nada que pudesse buscar a origem, a causa da cegueira, né? Então, não havia, pela avaliação médica, uma resposta para a cegueira. Arrependido do roubo, o ladrão também estacionou o carro e ficou meio desconfiado. E começou a refletir: será que fui infectado? E realmente ele tinha sido infectado. Era o segundo cego vítima dessa epidemia. E, portanto, ele é levado para casa por um policial. Já o médico retornou para casa, se debruçou em pesquisas, né, e ligou para outros médicos, outros companheiros de profissão, e nada encontraram na literatura médica sobre a cegueira branca, sobre essa estranha epidemia. Ao deitar, notou que também ficara cego. Logo de manhã, então, visitou sua mulher, avisou sua mulher e pediu para ela ligar para o hospital e alertar as autoridades sanitárias sobre essa epidemia que se proliferava pela cidade. Então, uma ambulância foi enviada para socorrer o médico, né? E aí sua mulher sentou-se ao lado na ambulância e fingiu que estava cega. Ninguém informou, né, nenhum médico socorrista, ninguém informou para onde os dois seriam levados. Seguiram, então, para uma velha instalação, era um antigo manicômio, que as próprias autoridades haviam reservado para os infectados. Então, as autoridades sempre teve esse hábito de isolar, de colocar em quarentena todos os infectados para ver o que eles poderiam aplicar, investir, né, para trazer uma solução para essa epidemia. Esse prédio, esse manicômio, ele
foi dividido entre duas alas. E tinha várias celas nessas alas, né? Os que tiveram contatos com os médicos, com os cegos, ficavam numa ala. E os próprios cegos, que já estavam com a doença, ficavam numa outra ala separada, né? À medida que os cegos e os infectados fossem ficando cegos, ia passando para outras alas. Então, entre todos os cegos, todos que estavam ali naquele manicômio, né, a única pessoa que continuava enxergando era a mulher do médico, de uma forma muito misteriosa, porque não se sabe, porque ela foi a única pessoa que não contraiu, que não foi infectada pela cegueira. Nesse manicômio havia um grande alto-falante, né, bem parecido assim com um cenário de campo de concentração. E esse alto-falante, ele determinava ali dentro do local, dentro da instalação, as regras que deveriam ser seguidas, cumpridas pelos doentes, né? E uma das regras era enterrar os mortos ali mesmo. O governo, o Estado, não viriam retirar os mortos, portanto, os cegos tinham que enterrar os mortos naquele local. Buscar comida num lugar estabelecido pelos militares. Lavar, limpar, né? Todas as tarefas diárias de higienização, de limpeza, tinha que ser feito pelos próprios cegos e pelos próprios infectados. Era assim era uma ordem disciplinar, e essa ordem disciplinar certamente vai gerar brigas, principalmente em relação à divisão da comida. Tudo isso vai se tornando muito tenso, isso vai gerando uma desorganização, um caos vai ser instalado ali dentro, como também o caos estava instalado em toda a cidade, né? Porque novos cegos vão chegando a todo momento ali naquele manicômio, né? Aumentando gradativamente a população de infectados. Então, pegavam a doença da cegueira e iam colocando ali. E todo momento chegava carro, saía carro. O caos, né? Novos cegos, então, vão vendo que fora do manicômio, né, se vivem também da desgraça, da fome, da violência, da selvageria, porque começaram, então, todos a lutar pela própria sobrevivência. As autoridades realmente não lidam com as epidemias, elas apenas impõem a quarentena, ela ignora a gravidade da doença, ela vai esperar para ver como que a sociedade vai se comportar em relação às epidemias. Muito bem, o que Saramago quer dizer com esse enredo que ele nos apresenta? Ele quer dizer que nessa narrativa, que é uma narrativa muito intensa, uma narrativa até angustiante, né, vai revelar que, à medida que o mundo vai se tornando cego, nos deparamos com sentimentos inimagináveis. A própria luta pela escassez da comida, né, os atos contínuos de violência físicas, psicológicas, inclusive em época de crises, em épocas de epidemias, era muito comum, e como foi comum na epidemia da cegueira branca, casos de estupros, né? Então ele vai deixar muito acentuado isso, porque são comportamentos adotados pelos humanos no momento em que se perde completamente o controle e a ordem, né? Mas, por outro lado, também vai surgir indivíduos com sensibilidade, né? Compaixão pelos doentes, pelos idosos, pelas crianças, pelos vulneráveis. Eles vão adquirindo uma sensibilidade assim, que jamais vista ou jamais experimentadas
até então, né? Eles vão ter essa humildade e a solidariedade com os outros. Eles vão, claro, desse modo, todos, né? Todos, tanto os cegos, que de uma certa forma revela uma certa maldade, como os cegos, também solidários com os mais vulneráveis. Todos eles vão, na verdade, passar a seguir seus próprios instintos. E os seus instintos são os instintos mais selvagens possíveis, os instintos são ruins, né? Mas vão adotar, vão passar a seguir esses instintos, que são instintos de sobrevivência, né? Num certo diálogo entre o médico e sua mulher, que é a única ainda que enxergou toda essa tragédia provocada pela cegueira branca, diz: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos vendo, não veem. Portanto, esse é o símbolo da cegueira da razão. Perdeu-se, portanto, a verdadeira visão de mundo, né? A cegueira, a razão está cega, perdeu-se o controle, perdeu-se a ordem, perdeu-se a capacidade de enxergar. Então, a cegueira aqui, ela é descrita, é representada através de inúmeras metáforas. E Saramago, ele não revela apenas uma única metáfora, que é a metáfora da cegueira, mas existem várias metáforas, como o egoísmo, uma cegueira, a insensibilidade, a indiferença, como cegueira, o medo, como cegueira, a crueldade, como cegueira, o consumismo, como cegueira, a competição, como cegueira. Então, a própria violência como cegueira. Então, vai existir todos esses valores sociais, eles são os principais motivos, né, das intermináveis guerras entre os cegos que foram infectados pela cegueira branca. E aí vemos também que Saramago deixa bem claro que a racionalidade capitalista, centrada no individualismo egoísta, pode levar ao caos e também pode levar à destruição, né? Com a degradação da convivência humana em todos os aspectos sociais. E aí nós temos o egoísmo, né, movido, né, por um comportamento degradante, né, dos homens, das mulheres, dos indivíduos, né, que suas ambições, né, acabam levando-o a uma desumanidade jamais vista, né, no planeta. Então, chama a atenção esse comportamento que também é um comportamento da nossa sociedade atual. Dificilmente, é muito difícil hoje, né, vamos encontrar pessoas com valores éticos que poderiam até, e aí nós pensamos nos nossos representantes, né, poderiam até nos conduzir a uma sociedade mais igualitária, justa, né, do ponto de vista social, né. Então, há essa dificuldade, né, desses representantes entender assim, né, porque o importante é que todo homem, o importante é que toda mulher fossem respeitados desde os seus direitos mais elementares, desde os seus direitos básicos, né? Mas ninguém partilha nada sem exigir em troca alguma coisa. Todos têm essa intenção de fazer moeda de troca. Aí nos acostumamos a naturalizar o acúmulo de riquezas, né, a qualquer custo.
Por isso que é necessário questionar a divisão dessa riqueza material, estabelecer um modo de vida digno para todos, favorecer o bem-estar social, favorecer a democratização do conhecimento. Porque nós temos muita tecnologia, temos acesso à informação, mas a usamos muito mal, deixando que a ignorância venha sobrepor ao bom senso. Por isso que temos que rever nossas atitudes para enfrentarmos certamente novas epidemias. Não sendo profético, né, virão novas epidemias. Desde a Idade Média, nós convivemos com epidemias. A peste, desde os gregos, a humanidade convive com epidemias. Então, nós subestimamos a capacidade, né, de entender e evitar essas grandes epidemias que têm um custo muito alto de vidas humanas, né? Então, com o fim da epidemia da cegueira branca, né, os personagens eles vão, na verdade, voltar a enxergar. Cada um, aos poucos, né, vão retomando, né, e vão tendo a sua cegueira, ela vai voltar, né, a sua visão vai voltar e eles vão se livrando da cegueira. Então, a partir do momento que eles começam a enxergar novamente, vê uma cidade destruída, completamente destruída, sem comércio, sem água, a falta de água, a falta de comida, né? É uma cidade suja, uma cidade sem saneamento, uma cidade... eles vão encontrar, na verdade, até vão ter que disputar comida com os próprios animais, né? E os animais também não foram, isso é um dado muito importante, os animais não ficaram cegos, só ficaram cegos os humanos. O Saramago, ele entende que os animais estariam livres dessa cegueira, que é uma cegueira exclusivamente humana, né? E eles começam, portanto, a enxergar, encontrar uma terra totalmente arrasada, né? Mas, por outro lado, né, você vê pessoas, indivíduos também chorando, né, agradecendo, tentando a sua reconstrução, né? E muitos indivíduos voltando a estabelecer, a ter esse contato com a sua própria espiritualidade. Mas alguém diz, em verdade, começa a aparecer uma história do outro mundo, aquela em que se disse, estou cego. Esta é a alegoria sobre o horror vivenciado e ignorado por todos que perderam a capacidade de ver a fragilidade humana nas sociedades contemporâneas.